Nunca fui uma pessoa que estava satisfeito com pouco. Pra mim sempre tinha que ser o mais, o mais e o mais. Se eu tava bebendo, tinha que beber e fazer uma outra coisa, porque se tava doidão daquele ponto, eu tinha que estar mais doidão ainda. Meu corpo pedia aquilo, minha cabeça pedia aquilo, eu não sabia que era isso praticamente. Muitas vezes eu chegava em casa, eu via minha mãe dormindo no sofá, me esperando pra cuidar de mim, assim, pelo estado que eu chegava em casa, entendeu? E isso foi se tornando assim uma coisa tão... Eu acordava no dia seguinte com aquele peso pelo que eu estava fazendo com a minha mãe. Não comigo, mas pelo que eu estava fazendo com a minha mãe. Isso chegou a um ponto que o meu envolvimento com a bebida foi tão grande que eu cheguei a entrar em um certo começo no tráfico de bebidas. Cheguei a ter contato com gerentes de favela para venda de bebidas e tudo. E depois que me chamaram para revisão, não sei explicar. Isso daí praticamente mudou a minha vida. Uma coisa que eu não queria, hoje é coisa, sei lá, não sei explicar. Hoje é a coisa mais maravilhosa que aconteceu na minha vida. E eu não, como eu disse no começo, eu não tenho sossego. Eu não vou ter sossego enquanto eu ver todos os meus amigos no mesmo estado que eu estava. Eu não vou ter sossego de deixar eles ali. Eu não vou sossegar enquanto eu ver eles ali, enquanto eu não tirar eles dali. Meu nome é Gustavo e eu fui para revisão. Deus me tirou das trevas, eu fiquei 7 anos usando drogas, né, e eu não queria saber de Deus, eu queria só viver aquilo que eu estava vivendo, aquela loucura. E assim, eu ia pra célula, né, da minha irmã e falava, não, isso aí é mó besteira e tal, melhor... Eu achava que fumar maconha deixava a gente tranquilo, inteligente, e assim, ninguém me convencia do que eu fazia era errado, né, eu vivia na rave, saía na sexta, só chegava no domingo em casa, não falava mais com a minha mãe direito, com meu pai. E assim, Deus me escolheu, né, pra estar aqui. Então, pra mim, a minha vida é um milagre, né? E logo, eu esperei muito tempo pelo meu revisão e tal, e eu ficava ansiosa para aquilo, né? E assim, eu acho que Deus, ele dá a forma que a gente busca, né? E como eu queria muito aquele momento, minha revisão de vidas foi assim, muito maior do que aquilo que eu tinha sonhado, e foi a confirmação de tudo, né? E assim, hoje eu sou a verdadeira pessoa que Deus escolheu, hoje eu vivo o caminho que Deus escolheu para mim, né? E assim, hoje eu sou uma nova pessoa, uma nova criatura, graças a Deus, Deus me usa para poder abençoar outras vidas também, né? E assim, o Revisão mudou a minha vida, foi só um marco, né? Porque Deus já tinha me escolhido, eu me batizei, mas o Revisão de Vida foi um marco na minha vida. Eu tenho certeza que vai ser um divisor de águas na vida de você também. Hoje eu tô com 24 anos, né? Eu usei droga dos 14 até os 21, né? E Deus mudou a minha vida, assim, hoje o que eu construí em 3 anos e 8 meses nem se compara com aqueles 7 anos que eu usei drogas, né? Meu nome é Lolinha e eu fui para Revisão. Em 1997 a minha vida começou posso falar assim, que começou a ficar ruim, né, de um modo geral. Estava no último ano do colégio, eu comecei a me envolver com coisas erradas, assim, comecei a me envolver assim com pichação, já fumava maconha, já bebia, né? E depois que eu experimentei a cocaína foi uma bola de neve, né? Foi crescendo, tudo aquilo ali é muito bom, era muito bom ali naquele momento, né? Mas quando você chega em casa, você vê que nada daquilo é bom. A droga me consumiu, eu deixei um pouco de lado a pichação, mas aquilo ali fazia parte do meu cotidiano. Era torcida organizada, era favela, era pichação, era droga e era isso tudo. Há 2 anos atrás eu perdi um amigo meu por causa dele querer alcançar essa fama, né, essa suposta fama. Ele arriscou tanto a vida dele que ele caiu da marquise, né, e ele ficou um tempo internado, ele veio a falecer. E depois disso eu refletia, fui no enterro dele muito triste e tal. Eu pensei seriamente assim e vi que não dá mais para levar essa vida, né. Mas mesmo assim ainda não parei. Até que eu fui conhecer o que era essa célula, né? A célula foi o passaporte assim, para uma nova vida. Fui para o Revisão de Vidas, mudou completamente a minha vida, o Revisão foi muito bom. E hoje eu tô formado em Educação Física pelo UFRJ e graças a Deus sou professor de uma das academias mais conhecidas do Brasil. É isso aí, galera. Esse foi meu testemunho. Meu nome é Bruno França e eu resolvi viver para Cristo.
Hoje em dia eu faço parte do Arena da Sara Nossa Terra. Eu sou convertida há 5 anos já. Eu tive uma fase muito complicada na minha vida, que foi uma época que eu tive muitas decepções, frustrações. Meu pai faleceu, eu tinha 17 para 18 anos de idade. Foi um baque muito grande para mim, meio que eu fiquei sem chão mesmo. Ele era o alicerce da minha casa, era o alicerce praticamente da minha vida. E o que acontece? Eu sou uma prova, né, de que Deus, ele realmente é capaz de mudar a tua vida, de transformar a tua história sim, sabe? Porque as suas escolhas só dependem de você, é você quem faz, é você que decide. Eu tive uma época que eu fui da igreja, discipulei, tive célula, era toda aquela liderança, aquela coisa, estava nas reuniões, participava, trabalhava em encontro. E quando isso tudo aconteceu na minha vida, eu realmente sofri um baque. Aí fui para as nights, né? Me envolvi com uma galera errada, conheci as drogas. A princípio eu rejeitava muito isso, não era de acordo, mas acabou que com o tempo eu acabei sendo conquistada por essas coisas que se diziam ser boas, inclusive essas amizades. Com os poucos eu vim me tocando que essas pessoas só queriam o meu mal, que elas não me amavam não, porque no momento que eu mais precisei delas eu me deparei sozinha. E quem estava ali para me ajudar? Uma grande amiga minha. Ela estava sempre colocando vários louvores, né? Era Aline Barros, e aquilo foi me tocando novamente e eu fui me aproximando de Deus e consegui finalmente largar a minha vida lá no mundo e voltar para a igreja. Eu decidi parar de beber, eu decidi parar de usar drogas, sabe? Voltei, tô à tona aí no Ministério de Louvor, fazendo as minhas coisas, se Deus quiser daqui a um tempo liderando, discipulando, tudo novamente. Numa época eu acreditei que isso não pudesse acontecer, mas hoje estou aí. Isso é uma prova de que se você quer, você pode. Meu nome é Vanessa, eu fui para Revisão de Vida e você vai também. Bom, eu sempre fui uma pessoa de sair muito, de ir pra noitada, de ir pra night. E por mais que eu trabalhasse, que eu estudasse, que eu fosse uma pessoa que respeitasse minha família, que eu seguisse a minha vida, isso acabou que foi me atrapalhando um pouco. Porque eu cheguei ao ponto de não ir mais pra minha casa, de ficar dias fora, acabava usando de vez em quando algumas drogas. Por mais que eu não fosse viciada, eu achasse que eu não fosse viciada, aquilo de uma forma estava me atrapalhando. Eu bebia muito, não pensava no amanhã, no depois. E eu não queria mesmo saber de Deus, nunca parei pra saber o que era Deus, nem contestar. Eu achava que eu tinha uma crença, só que eu não tinha, na verdade. E eu comecei a sentir uma vontade, que eu não sei de onde veio, de procurar Deus, de ir na igreja, de ir à célula. E quando eu comecei a conhecer as pessoas da igreja, essa vontade cada vez foi aumentando mais. E foi crescendo, crescendo. E quando eu vi, eu já estava completamente aqui dentro. Eu sempre recriminei as pessoas cristãs, sempre achava que crente era uma coisa hiper careta. E hoje eu me vejo uma careta feliz, porque eu não sou nada daquilo que eu julgava que as pessoas fossem. E quando eu vim pra igreja, as pessoas sempre falavam, você tem que amar a Deus sobre todas as coisas. Eu não sabia o que era isso. Eu falava, impossível amar a Deus mais do que meus pais. E hoje em dia, assim, eu não sei o que seria da minha vida sem acordar e dar bom dia a Deus, dar boa noite na hora de dormir, sem ter Deus no meu dia a dia o tempo inteiro. Eu achei que no Revisão iria acontecer poucas coisas, mas eu vi que eu ainda tinha muito que mudar, eu tinha muito o que refazer da minha vida. Deus ainda tinha muito para me curar e me curou. Hoje eu sou uma pessoa muito melhor, eu sou uma filha fiel, que é Ele acima de tudo. Meu nome é Mariane e eu fui para Revisão. Eu cresci na igreja, sempre fui à igreja com a minha mãe e meus irmãos. Só que teve um tempo na minha vida que eu estava completamente assim, desacreditada de que Deus podia fazer pra mim, na minha família, enfim. Até que eu fui convidada a vir um culto na Sara Nossa Terra. Depois, aí eu conheci o Arena Jovem e fui chamada para ir para Revisão de Vidas. Foi assim, muito bom. Trouxe minha mãe para a igreja também. No próximo Revisão eu trabalhei e consegui levar o meu irmão. Hoje, sou eu, minha mãe, meu irmão, minha família toda, meu pai. Meus irmãos também fazem parte lá do estado onde eles moram. E assim, trabalhar no Revisão, você, sabe, não tem palavras. Você vê o Deus falando com cada um ali daquelas pessoas e falando com você principalmente. Então você recebe muito mais, sabe? É coisa assim pra você levar pra vida toda. E cada revisão que vem a ter, a gente tem mais e mais vontade de ir levar em mais e mais jovens.
Meu nome é Rayane e eu fui para revisão de vidas. A minha vida sempre foi uma vida tranquila, né, cara? Apesar de eu ter perdido a minha mãe muito cedo, perdi minha mãe, eu tinha 6 anos de idade, né? Tenho poucas lembranças dela, né? Depois que ela faleceu, meu pai tomou conta de mim, né? A gente sempre foi pobre, né, cara? Mas meu pai sempre foi trabalhador, né? Até que um dia eu conheci as drogas, né? Meu pai sempre falava, né, cara? Sempre tentava me tirar disso. Pô, nunca te ensinei isso, nunca te mostrei isso. Sabe? E fui me afundando sem perceber. Então meu pai faleceu agora com 85 anos, né? Em 2009, final de 2009. Em novembro de 2009. Meu pai, pô, era tudo pra mim, né, cara? E mesmo que eu me afundei, né, cara? Quando eu conheci a cocaína, conheci o crack, né? Eu falei, não, meu irmão, tem que parar, eu não posso mais continuar assim, eu vou morrer. Aquele dia eu pedi do meu jeito, eu falei, Senhor, Deus, me ajuda, Senhor. Eu não quero mais ficar nessa vida não, sabe? Eu quero sair, tenho um filho, pô. Preciso sair dessa vida, porque do jeito que eu tô não vai dar certo não. Meu filho tá aí, meu filho tá vivenciando isso tudo aí. O que eu falo hoje é o seguinte, cara, que ele não foi assim imediato não, sabe? Ele não veio pessoalmente não, mas ele mandou pessoas na minha vida que foram pessoas enviadas por ele, né? Porque ele ouviu o meu pedido naquela noite, ele ouviu, cara. Ele ouviu. E hoje eu sei que ele existe, sabe? E é isso. E agora, pô, preparando, né, cara? Me preparando aí pra ter esse encontro com Deus, né? Essa é a minha história. Meu nome é César. Eu vou